Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você? Eu vou bem, graças a Deus, e vocês aí no estúdio? Bem, tranquilo. Bom dia, Rodney. Meio chocado ainda com aquela vergonha que foi a entrevista do Bolsonaro na rádio, viu? Pois é, a gente vai falar muito disso. Aliás, essa semana foi agitadíssima no meio rádio, a última terça-feira que o calendário indica aqui que foi dia 23 de outubro, acho que foi um dos dias mais agitados do rádio brasileiro, né? Então, a gente vai falar bastante sobre esses eventos. Vamos começar com o caso do Juremir. Exatamente. Juremir Machado. Oi? É isso mesmo, eu achei vergonhoso o fato inteiro e a emissora ter aceitado a imposição. Desculpe. Incrível, né? Desculpe. É isso aí. Então eu vou começar explicando do que se trata, até para os ouvintes terem porque uma não ideia. Porque não estão entendendo nada. Oi? Senão não entende. Eu começo a falar demais aqui, o ouvinte não entende. É isso aí. Então vamos lá. O jornalista Juremir Machado anunciou na última terça-feira, no ar e ao vivo, a sua saída do programa Bom Dia, da Rádio Guaíba. O motivo foi uma entrevista do presidenciável Jair Bolsonaro ao programa. Apenas o apresentador Rogério Mendelski pôde fazer perguntas ao presidenciável. Os outros participantes do programa, além de Juremir, que são Jurandir Soares e Voltaire Porto, não puderam se manifestar. Ao final da entrevista, o Juremir questionou. Aí ele diz assim, questionou e abre aspas: nós podemos dizer que o candidato nos censurou? E ao ouvir a resposta negativa do apresentador, o jornalista resolveu deixar o programa. Então, nós temos o áudio aí, João, até para o pessoal ter uma ideia do que aconteceu. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todo o Rio Grande do Sul, muito obrigado pela votação que tive no primeiro turno. Um abraço a todos. Obrigado. 8h22, 8h22, só avisar os nossos ouvintes aí, né? O silêncio de vocês aí foi uma condição do candidato que queria conversar com o apresentador. E outra, o Otto já fez contato quando foi confirmar, apenas para esclarecer, quando o candidato Jair Bolsonaro confirmou a entrevista, nós também já entramos em contato com o Haddad e quase que nós conseguimos entrevistá-lo hoje. Só não deu por questão de agenda. Nós podemos dizer que o candidato nos censurou? Não diria isso. Não diria isso. Por que nós não podíamos fazer? Ele não disse. Ele não sabe que vocês estão aqui. Ele apenas disse: eu dou entrevista só para você. Concedeu entrevista para o Rogério Mendelski. Eu acho que isso aí não tem censura. Eu achei humilhante e por isso estou saindo do programa. Foi um prazer trabalhar aqui 10 anos. Não podemos dizer nada, Juremir. Jurandir, desculpe. Não podemos dizer nada. Foi uma condição do candidato. Afinal de contas, tu é o titular do programa, tu é o âncora do programa. Tu que apresenta, ele concedeu a entrevista em consideração a ti, eu acho que tem que respeitar a decisão. Eu nem toquei em outras pessoas, eu falo pra você, Mendelski, foi o que ele disse. E nem sabia da participação de vocês aí. Inclusive eu pedi desculpas antes para vocês reservadamente aqui, né? Agora, o Juremir é adulto suficientemente para participar, não participar do programa. Lamentamos a saída dele, obviamente, né? Eu acho que ele se precipitou. Talvez ele passe o fim de semana aí. Reflita um pouco aí. Eu entendo perfeitamente o que foi estabelecido. Claro. Entendo perfeitamente. O Voltaire também, né, Voltaire? Sabes disso, né? Sobretudo preciso trabalhar também, preciso de emprego também. Mas de toda maneira, Mendelski, que você é o âncora do programa, eu cheguei aqui há pouco tempo, estou há menos de 2 anos aqui, é uma questão de respeito, sobretudo, né, a relevância. Senão ele não dava. Bom, trocando em miúdos também, o Voltaire não concordava, mas ele, né? O que eu achei também curioso dessa situação toda foi o apresentador, o Rogério Mendelski, né? Ele joga uma bomba no colo do Voltaire Porto, né? Que é um dos integrantes da... E aí o Voltaire tem que falar, olha, ele, entre aspas, nas entrelinhas... Eu preciso trabalhar, eu não vou contra. Trabalhar, né? Eu não posso chegar e reclamar, né? Porque o Juremir é a estrela lá, uma das estrelas da Rádio Guaíba, então, a partir do momento em que ele é um dos principais nomes da emissora, ele
pode se dar ao luxo né? de tomar esse tipo de atitude. E até houve até um certo ruído de comunicação, porque o que o Juremir fala nessa gravação? Ele fala que ele está deixando o programa. Exatamente. Mas não a emissora. Não a emissora. Durante a manhã daquela terça-feira, muita gente falou que o Juremir tinha sido demitido da emissora e para quem não sabe, ele tem um programa próprio, o Juremir, na hora do almoço, chamado Esfera Pública, onde ele fez uma manifestação e deixou as coisas em pratos limpos. Eu queria que você rodasse aí também, por favor, João Alckmin. Vamos lá, um minutinho só. Vamos ouvir a palavra do Juremir, então. Vamos lá, Fofonha. Nando Gross, que eu folgo em vê-lo sorridente nesse momento, depois... não é esse você colocou. Esse é o tópico que eu vou colocar depois. Você inverteu aqui. Inverti? Inverteu, então, tá. Pera aí que eu vou ver. Acho que está invertido isso aqui. Minutinho só. Ou então eu acho que eu fiz... Não, você colocou 2 iguais. Então tá, mas eu tenho aqui como explicar. Na abertura do programa Esfera Pública, o Juremir fez uma breve explicação sobre o incidente ocorrido na manhã da terça-feira durante o programa Bom Dia. Ele disse que não pediu... Ele disse que não pediu demissão da emissora e que gosta muito de trabalhar na Rádio Guaíba e no jornal Correio do Povo, que é da mesma empresa. Aí, abre aspas aqui, por uma circunstância de programa, pedi no ar para sair do programa Bom Dia. Não envolve nenhuma briga com pessoas, não envolve também briga com o meu colega Rogério Mendelski, que envolve um desacordo, uma situação em que me senti desconfortável, disse ele. E ele prosseguiu, não teve nenhuma censura da empresa, nenhuma pressão da empresa sobre mim, absolutamente nada. Não achei adequado que o candidato Bolsonaro não quisesse falar para todas as pessoas que estavam no estúdio, na medida em que era um horário em que eu participava diariamente. E no final, o jornalista fez elogios à emissora, abre aspas, continuo aqui com muito prazer, gosto muito da Rádio Guaíba como uma rádio pluralista, aberta e democrática e que continua dando guarida. Então essas foram as palavras do Juremir. Vamos ver se é essa aqui, peraí. Palavra sobre o episódio que me envolve hoje, já que as pessoas estão perguntando. Eu não pedi demissão da Rádio Guaíba, gosto muito de trabalhar na Rádio Guaíba, do Correio do Povo. Eu hoje, por uma circunstância de programa, pedi no ar para sair do programa Bom Dia, programa da manhã. Não envolve nenhuma briga com pessoas, com meu colega Rogério Mendelski, nada. Envolve um desacordo, uma situação em que eu me senti desconfortável numa entrevista com o Jair Bolsonaro, por uma exigência do Bolsonaro de que só o âncora pudesse fazer perguntas. Eu achei que não tinha cabimento eu não poder fazer perguntas e resolvi então não participar mais do programa. É tudo. Não teve nenhuma censura da empresa, nenhuma pressão da empresa sobre mim, absolutamente nada. Eu não achei adequado que o candidato Bolsonaro não quisesse falar para todas as pessoas que estavam no estúdio, na medida em que era um horário no qual eu participava diariamente. Então esse esclarecimento, eu continuo aqui com muito prazer, gosto muito aqui da Rádio Guaíba, que é uma rádio pluralista, aberta, democrática e que continua me dando guarida. Não me abandone, por favor. Não pretendo. Nem eu, nem os ouvintes do Esfera Pública. Não quero ficar aqui muito tempo. Bruno Miragem, boa tarde. Mas tá meio mal contado, viu, Roger? Porque o que aconteceu, né? Durante a manhã da terça-feira, só reiterando, todo mundo, praticamente muitos veículos de comunicação, falaram que o Juremir tinha se demitido a partir daquele incidente no programa Bom Dia com o Rogério Mendelski. E o terceiro áudio que eu queria que você colocasse é a explicação do gerente-geral da emissora, que é o Nando Gross. Vamos ouvir, lá. Então. Eu folgo em vê-lo sorridente nesse momento, depois de uma tarde. De uma manhã tensa. Eu só faço a pergunta, Nando Gross. Olha, o Cristiano, que é o cara que mais contesta isso, hoje está cada vez mais provado. De julho para cá é a 5ª vez que a Rádio Guaíba é trend topic no Twitter. Hoje a repercussão. Bom, eu fui chamado, vou dar assim alguns que eu me lembro, alguns eu não me lembro, mas os mais conhecidos, pelo site Terra, UOL, Estadão, Folha de São Paulo, Jornal o Globo, Globo.com, El País Madrid, El País Brasil e The New York Times também do Brasil. E aí tem mais um assim, ó, Jornal Extra, Janeiro. TV em Foco, que eu não conhecia. Eu acho que é do UOL. Assim. O Sul 21, que nos processou, não teve coragem, eles só publicaram uma matéria nos dando um pau, mas não teve coragem de me ligar. Né? No mais, todo mundo ligou, né? E tá tudo certo. Tanto essa é uma rádio democrática que o Juremir
diz as coisas e tá tudo bem, amanhã ele tá aqui, né? Hoje tava no ganhando o jogo. Eu quero, Nando, do alto da minha singela participação no quadro de funcionários da Rádio Guaíba, te parabenizar o Mendelso, parabenizar o Juremir, a produção, porque isso também é jornalismo. E olha aqui, cara, os caras falam, não, isso é uma rádio comunista, não, olha. Nós falamos de comunista fascista em meia hora. Isso só contextualize para o ouvinte que ligou agora porque que ouve o jogo. Tinha uma entrevista, que eu até pedi desculpa do Juremir, eu acho sim que houve um erro de comunicação, não passou por mim, mas eu sou o gestor, então o erro foi meu, né? Na ânsia de fazer uma boa entrevista e uma grande referência, como é hoje o Bolsonaro, que está muito próximo de ser presidente da República, né? A produção fez contato, conseguiu uma entrevista, tá? E a entrevista foi dito que seria dada ao apresentador do horário. Não se deram conta que tinha mais gente naquele horário. A partir das 8 tem o Jurandir, tem o Juremir e inclusive o Voltaire, que é âncora junto com o Rogério do programa. Mas a entrevista seria para o Rogério. O que seria o correto? Pelo menos não passou por mim. Se eu tivesse sido comunicado, e esse foi um equívoco, eu já pedi desculpas inclusive ao Juremir por conta disso. Tá? O correto seria dizer, Juremir, tem uma entrevista assim, 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 nós julgamos que é interessante para a rádio, que nesse momento, esse que é o grande personagem do país do momento, nos dê a entrevista. Ele impôs esta condição, nós resolvemos aceitá-la, já que é no horário do Rogério. Isso aqui que eu não aceitaria de jeito nenhum, Cristiano. Que dissesse assim, ó, nós vamos dar entrevista, eu dou entrevista às 2h e só pro Rogério. Eu não tiraria o apresentador do programa e botaria um outro. Mas como era às 8 da manhã, no horário do Rogério, a gente, olha, vamos aceitar a entrevista. Qual foi o erro? Não deveria estar aqui nem o Juremir, nem o Jurandir. O Juremir é comentarista de política, apresenta um programa de política. É impossível um comentarista político diante de um possível futuro presidente da República não fazer nenhuma pergunta. Isso é absolutamente inconcebível, né? Como seria inconcebível a gente estar entrevistando aqui o Donald Trump ou o Pepe Mujica, são homens, né, do comentário internacional do Jurandir. O Jurandir está do lado e ser vetado de fazer uma pergunta, porque o Mujica disse que só falaria para o Cristiano Silva, por exemplo, né? Então isso foi um equívoco e eu assumo esse equívoco, né? Acho que o Juremir não deveria estar aqui, ele não foi comunicado. Eu repito, acho que foi um erro de comunicação. A produção foi surpreendida por essa imposição colocada de uma última hora. E aquela coisa, a gente tem que tomar decisões. É que nem o Fabiano, que tinha que dar um chutão na bola pro lado e ficou se frescando, o Inter tomou o gol. Tu tem que tomar uma decisão em segundos. A decisão da produção é de vamos botar a entrevista no ar. Vamos botar no ar. Se tivesse passado para mim, o que eu faria? Juremir, fica em casa, não precisa vir esse horário hoje e tal, combinamos isso. Mas ele veio e manifestou a sua contrariedade, e aqui na Guaíba é assim, ele manifesta a contrariedade, a gente ouve, né? E pronto, ele segue com a gente no Ganhando o Jogo, no Esfera Pública, nos seus comentários. A propósito, Nando Gross, por favor, voltando agora no foco Libertadores da América, importante essa explanação, porque o ouvinte da Guaíba... Bom, eu particularmente, desculpe, não concordo. Se alguém resolver aqui, fizer um contato e nós pedimos uma entrevista e disser, olha, o Rogério, o Rodney, o Brickman não pode participar, eu vou dizer, olha, muito obrigado, fico muito honrado, envaidecido, bem, né? Mas passar bem, porque se estão junto comigo, como o outro está há 10 anos, desculpe, é pusilânime tanto o diretor da rádio, que disse que deveria ter avisado para ele não ir, como o âncora que aceitou isso. Isso às vezes é a fome da matéria que leva o cara a ser pusilânime, a ser frouxo, a ser imbecil, a ser cretino, é isso? Pois é, então deixa eu só fazer um esclarecimento. Vocês devem ter reparado aí que esse áudio do Nando Gross tem um barulho de torcida por trás. Né? É o jogo, né? De torcida. Por quê? Porque além de ser o gerente geral da emissora, ele é o comentarista das jornadas esportivas, então isso aí foi na terça-feira, e bem justo no dia que o Grêmio ia enfrentar o River Plate lá em Buenos Aires. Então, o Nando Gross, além de ter que apagar um incêndio envolvendo aí os seus principais nomes da emissora, à noite ele participou da cobertura da partida, e tanto que ele se manifestou então a respeito desse caso, João. Rodney, me perdoe, mas se o gerente geral não sabe o que acontece na rádio, desculpe, ele tinha que pedir demissão imediatamente. Mas eu não tenho procuração para defender o Nando, mas às vezes acontece, às vezes, para quem já conviveu em rádio, como eu,
Tem muita coisa que acontece e não, desculpe, os gerentes gerais não tomam conhecimento. Tem muita coisa que acontece, eu concordo com você, mas não dessa gravidade. Desculpe, nós não estamos aqui para defender ou fazer média com quem quer que seja. O que acontece é o seguinte, você é o gerente geral, o camarada não chegou para ele e falou, olha, ele vai dar entrevista só pro outro, então ele não apita porra nenhuma. Porque aqui na rádio, o Rogério marca a entrevista e me avisa, nós vamos entrevistar fulano de tal tal-hora. Eu sei de todas as entrevistas. A Coronel Nicolucci, a vice do França, esteve aqui e deu entrevista para todos. Sim. Deu entrevista para todos, inclusive para mim, que fui processado por ela. Porque senão não teríamos aceitado a presença dela aqui. E ela democraticamente veio e falou com todo mundo. Agora, um candidato impõe regras e a rádio aceita? Desculpe. É verdade. Pegou muito mal esse caso, mas o que importa é que já está tudo contornado, né? Aparentemente está tudo contornado. Essa vergonha vai continuar por muito e muito tempo. Sim. Até porque está tudo registrado, está tudo... A pusilanimidade do âncora, o constrangimento que ele deixou o Voltaire, o constrangimento que ele fez por outro, a incapacidade gerencial do gerente geral e a tentativa, pior ainda, de justificar o injustificável. E agora cabe dizer, né, que por enquanto agora está, hoje nós estamos no dia 26, né? 26 de outubro, às 9h22 da manhã. Claro, isso aqui no ao vivo, né, para quem estiver ouvindo no SoundCloud e no YouTube, com certeza esse horário não será a mesma coisa, mas tá tudo bem na Rádio Guaíba, o Juremir Machado continua, ele vai fazer o programa da hora do almoço chamado Esfera Pública, ele segue lá, que é um programa que ele já apresentou há algum tempo. E só um último detalhe, vale destacar que a Rádio Guaíba pertence ao grupo da TV Record, que por sua vez é da Igreja Universal do Reino de Deus. Está devidamente explicado. A Rádio Guaíba pertence à Record, que, como diz o Renzo Mori Brickman, tornou-se a Fox News do Bolsonaro. Só se podem fazer perguntas. E eu li aqui que esse que não pôde fazer pergunta já tinha batido de frente com o Bolsonaro 2 vezes. Inclusive, numa entrevista, ele perguntou ao Bolsonaro, o senhor odeia gays? Ele falou, tanto não odeio que estou falando com você. E começou daí a animosidade. Então, desculpe, não é uma emissora séria. Se é da Record, nesse aspecto, não é uma emissora que mereça meu respeito ou minha seriedade, porque o bispo Edir Macedo fechou um acordo com o Bolsonaro. Desculpe, então está tudo explicado, agora não tem mais o que se discutir. Vamos para Amanda Ramalho, porque eu não vou perder tempo com essa merda dessa rádio do Rio Grande do Sul. Outro barraco, hein? Outro barraco. Vamos lá. Outro barraco. Ô João, antes de eu falar do caso, nós temos um áudio aí, só uma consulta que eu faço a você. O registro tem 8 minutos. Pode rodar. Se você quiser rodar, vamos rodar. Fica a seu critério, tá? Até porque você quer que rode antes ou depois? Vamos lá, roda antes que depois eu faço algumas explicações. Não, registro, coisa tem que rodar. Vamos lá, Fufunha. Amanda Ramalho, você tem alguma pergunta ou não? Eu tenho uma pergunta. Depois disso tudo, isso tem quantos anos com a história da entrevista? Junho de 2016. E depois disso tudo você casou, separou, agrediu, foi acusado de agressão, foi agredido e tudo a gente viu na timeline e tal, aqui, essa cicatriz. Então você viu o que você acabou de falar? Eu fui acusado de agressão e fui agredido. Ou seja, porque eu não acusei ninguém de ter me agredido. Eu fui agredido. Porque eu vi você sangrando, porque vocês fazem uma coisa tão online que a gente participa, né? Inclusive um menino no Twitter falou assim que você devia ter brigado em português, porque ela não entendeu muito que vocês falavam inglês e português. O que eu achei mais brisa dessa história toda, dessa última história, pelo menos que eu acompanhei da sua vida, é que a sua ex-namorada acusou de você usá-la pra ganhar o green card. Lógico. Paguei 15 mil dólares no meu visto de trabalho. Que fim levou? Paguei 15 mil dólares no meu visto de trabalho. Vim pro Brasil, peguei através da empresa que tá me empresariando lá fora. E tô totalmente independente. Legal por 3 anos. Mas você casou com ela sabe como funciona. Por causa do visto? Porque foi o que ela Lógico, eu mudei pra lá pra trabalhar lá. E como é que eu ia trabalhar como turista? Eu precisava do casamento. Então vocês não se amavam?
Como não? Eu mudei pra lá por causa dela, filha. Não, ele tem um visto de trabalho. Ele casou, ele se apaixonou. Mas ela tá eu mudei pra lá. Ela é cidadã. Então, mas é isso que ela falava, que você queria virar cidadão americano. Mas é óbvio. Não, ela quer dizer que você era, entre aspas, que você só esteve. Que você foi interessante. Não é verdade. Isso que eu tô perguntando. Fez uma tatuagem com o nome dela pra conseguir o que ela falava, entendeu? Deixa eu era o que ela falava. Entendi. Então, é o seguinte, como é que eu ia trabalhar e exercer carreira profissional com visto de turista? Deixa eu te falar, o cabrito é muito importante nessa época. O que é cabrito? O cabrito é o seguinte, quando você vai na delegacia, quando você tem uma treta... A capivara. A capivara. Desculpa. Cabrito Teves. A capivara. A capivara. É que nem... Capivara. Eles puxam. É que nem você falar assim, a culpa é do pânico. É lógico, você tem uma capivara. A princípio... Não, nesse caso ele tem razão. Tô brincando. Do quê? A princípio... Não, mas daí... A princípio... Gente, na real, a vida das pessoas dão errado. Ele casou com a menina, deu ruim. E isso acontece com quantos casais poderia acontecer com você, Amanda? Só que a gente fica tacando pedra no menino. Eu não tô tacando pedra, eu quero pedra. Você é agressor. Ele vai falar... Eu falei, eu falei que você é agressora. Você foi o primeiro. Você acha que ele sabia que eu falei? Ia dar ruim? Se ele soubesse... Eu não falei nada, eu sou a louca. Louca, daí eu que sou louca. Simulada, velho. Eu não chamei ele de agressor. Foi uma péssima época. Desculpa, olha só do Brasil. Biel, vaza do Brasil, velho. Você tem o green card, você tem o visto de trabalho. É a melhor coisa, velho. Não fica aqui. Olha aqui, as pessoas estão assim. A Paulinha é o exemplo do Facebook brasileiro. Ela é a cidadã mediana que ela coloca coisas na sua boca e ela só pra te desestabilizar emocionalmente. A Paulinha é uma pessoa do bem, né? Humor do bem, hashtag. Quando eu mudei, vocês citaram isso aqui, quando eu fui para os Estados Unidos, você falou que eu devia ter morrido ao invés de mudar para os Estados Unidos. Eu guardei essas palavras dentro do meu coração. Ela falou isso? Eu coloquei no vídeo. Amandinha? Aquele vídeo que eu fiz na praia. Não, eu nunca vou me falar. Eu tô no seu vídeo. Agora você me mentira, eu tô no seu vídeo. Tá tudo bem, Vidinho. Eu nem te conheço. Tá tudo bem. Peraí. Falaram que eu tô no seu vídeo da volta, da redenção. Peraí. Eu não falei nada de você, Não. Biel. Nunca falei que você deveria ter morrido. Pelo amor de Deus. Então, ouve o que eu tô não falando. Falaria. Eu não falaria. Como é que quer que eu te mostre o vídeo? Por favor. Falaram, o Biel mudou para os Estados Unidos. Você falou, devia ter morrido. Nossa. Ai, que horror. Tá vendo? Eu te mando depois, eu vou procurar agora. Escuta, Biel. Mas tá tudo bem, eu não tenho Vamos deixar o clima mais light. Eu nem te conheço. Não conhece sim, porque tem um vídeo no meu canal que chama Sabe que o Biel me chavecou. Não, eu conheço você, Amanda Ramalho, sou seu fã, inclusive. A gente gravou pro Spotify junto, lembra? Exatamente. Então, não conheço a sua pessoa. Não conheço a sua pessoa. Isso dá o direito de falar que deveria. Tá no vídeo. Eu sei que tem um vídeo seu que é a redenção. Ô, Biel. Que eu participo e eu fiquei puta então, porque eu falei assim, isso aí, eu tô fazendo propaganda pro Biel. Não, você tava falando que eu devia ter morrido, mas tá tranquilo. Então, mas nossa, isso aí, legal. por exemplo. Esse foi o áudio da minha cara. Obrigado, então, Amanda. Gostei, pelo menos eu me posicionei certo na época. Então, mas isso é que eu digo pra você. As pessoas, elas... E ela tava falando dela, hein? Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Regina. Acho que você que é o reflexo do Facebook. Não. Ai, olha, isso, por favor, editem esse vídeo e coloca assim, porque daí eu vou ficar com muito mais fãs do bem. Mas porque, tá tipo assim, ser inimiga do Biel é menino que é do bem ou não. Tá se exaltando, Amandinha, respira. Não, o cara tá falando que me abraçou. Não, você não colocou culpa no pânico. Você não colocou culpa no pânico. Se eu falei, eu falei. Que culpa no pânico? Então, mas deixa eu falar pra você. Culpa no pânico do quê? Não, você tá falando que assistiu o Pânico lá em Loureiro. Você botava no Facebook. Eu falei que a única coisa que eu fazia era assistir Pânico. Não, vamos continuar brigando, que isso vai ser muito bom pra mim, porque brigar com o Biel é maravilhoso. Não, então, isso, brigando com você. Mas Biel, isso aí isso é uma patrulha. Primeiro você tem um oponente, tem que estar no seu nível. Isso é uma patrulha. Amigo. Correto? Para, Amanda. Isso é uma amigo. Para, Amanda. Não. Isso é uma patrulha que existe de determinadas pessoas que precisam se apropriar de um fato para aparecer em alguma coisa ou tirar proveito de uma determinada situação. No teu caso, é alguém que viu aquilo lá, viu aquele... Como tem hoje também. Hoje em dia também tem assim. Você pega, você tira aquela história ali, você não quer saber muito bem, fala, opa, esse cara aqui, eu quero que ele morra. Então, esse cara fez sem conhecer. A palavra tem poder, né, velho? Ai, que pena, né? Não rolou. Eu tô falando com a Emília, mano. Eu sei, mas às vezes a gente fala. Eu tenho certeza que a Amanda não falou isso
Não, eu falei do fundo do meu coração. Não falou. Vídeo, gente. Eu vou postar no meu stories. Todo mundo que tá ouvindo, eu vou sair daqui e vou postar no meu stories. Vou marcar a Amandinha, vocês vão ver. Isso me marca, porque é bastante seguidor. Vamos evoluir. Fala da Não vamos evoluir não, vamos continuar nessa. Chega, tá feio. Que horror, ele é nosso convidado. Peraí, mas calma aí. Tamo junto, valeu, gente. Até a próxima. Peraí, não. Peraí, Biel. Não, fica aí. Fica aí, Biel. Peraí, Biel. Não, vamos tocar a música. Peraí, o Biel... Marieva, saudade. Tá certo. Não pode ir embora. Amanda, que isso? Ele é nosso convidado. Você tem que ter respeito, menina. Você acha que você tá onde? Tá chorando? Que isso? Não, porque eu acho uma falta de respeito com o convidado. Vai se tratar, então. Ou assumir as coisas que você fala. Que isso? A Paulinha ficou nervosa. Traz lá o Biel. Traz o Biel, meu. Eu sei. Emílio, desliga o microfone agora. Respeita, você não respeita o Emílio, que é seu chefe. Por favor, estou pedindo pra você desligar o microfone. Emílio, por favor, desligue o microfone. Só te peço isso. A sociedade está muito nervosa. Emílio, não é pra você ainda, o bloco, eu não tenho graça nenhuma, eu tô chorando. O menino também tá mal, a Paulinha também tá mal. Então você desliga isso e vamos conversar fora do ar. Tenha hombridade, não fica querendo render o bloco, porque tá subindo a audiência que onde veio o homem da van que deu 100 mil. Que do caralho que se tornou a nossa vida. Dá licença que eu estou trabalhando. Então tá você pode desligar. Se você não tá bem, você vai lá. Não! Então você, eu quero falar com você fora do ar. Por favor, a gente conversa daqui a pouquinho. Dá licença, por favor. Você pode desligar? Dá licença. Você vai falar comigo fora do ar? Dá licença, por gentileza. Eu vou fazer um pequeno break, as pessoas estão nesse momento, como você vê, querido ouvinte, muito exaltadas, é uma situação exaltadas, o Biel está aqui. Olha, tá subindo a audiência, o Emílio tá querendo mais, né? Amanda, faz favor, por gentileza, dá licença que eu tô fazendo o meu trabalho. Ai, eu tô tentando fazer o meu. Então me dá licença. Você tá me expulsando? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan, você pode mandar a sua pergunta aqui para a hashtag Biel no Pânico. Já a gente volta. Namastê. Muito bem, meus amores, é hora de ir embora aqui na programação da Jovem Pan. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia, horário de Brasólia. É isso aí, um grande abraço, até amanhã, meio-dia. Tchau. Tchau. Terminou! Mas já terminou? Para variar, a Jovem Pan sempre com baixaria. A Jovem Pan sempre com baixaria. Eu nunca ouvi ou assisti o Pânico. É uma das coisas mais baixas e deprimentes do rádio e era da televisão. Bom, vamos lá. Para quem ligou o rádio agora, está ouvindo, vamos tentar contextualizar. Essa aí é a entrevista do Pânico que aconteceu na última terça-feira, uma edição do programa Pânico, que levou lá o cantor Biel. Quem é esse Biel? Quem é esse cara? Pois é, o Biel é um cantor, né, que era muito popular entre o público adolescente, porém, ele cometeu vários erros, e erros pesados, né? Hein, Rodney? Oi, fala, João, fala, Rodney. E é nascido... cala a boca, deixa o Rodney falar, tá pensando o quê? O que é, porra? Desliga o microfone. Não, só sobre... Tá todo mundo louco. Sabe que cidade é o Biel ou não? De que cidade é o Biel? Não. Lorena. Não, para. Sério, eu vou sair do vale. Você precisava falar isso, Rogério? Rogério, sai do estúdio. Sai do estúdio. Fala tchau. Desliga o microfone. Não desliga, eu tô fazendo o meu trabalho. Sai, Rogério, sai. Por favor. Vai, Rogério. Vamos começar Vamos começar fora do ar. Vamos começar fora do ar. Tá, o Biel então ele se envolveu em diversos problemas, né? Ele assediou uma repórter do portal IG, um caso que ficou muito conhecido aí há algum tempo. Tá. Lembrei. Aí depois encontraram algumas mensagens dele via Twitter, mensagens que ele postou antes de ser um, entre aspas, famoso, né? Criticando vários profissionais da televisão, vários artistas também. E agora, por último, ele resolveu ir para os Estados Unidos, né? Tentar a sorte lá, né? E pelo que a gente deu a entender aí, é que é difícil a gente falar, né? Depois vem o processinho, mas parece que não foi uma coisa genuína, né? Se é que vocês me entendem, né? Então, e aí, agora, depois de todos esses problemas aí que ele passou, ele voltou para o Brasil e está tentando retomar a carreira. Muita gente não quer nem saber do Biel, nem vê-lo a peso de ouro, mas o Pânico resolveu abrir espaço para que ele falasse, e aí a entrevista corria bem, até que, como vocês ouviram, chegou a vez da Amanda fazer a pergunta. Ela fez as perguntas de forma
da forma dela, né? A gente conhece muito bem como é que é o estilo da Amanda no Pânico, e aí a temperatura começou a subir. Vocês ouviram aí a voz de uma outra mulher também, que é a Paula Krausch, que é a produtora do programa, que ela tentou ali, pior que assim, ao meu ver, ela tentou colocar panos quentes, mas em vez disso ela acabou acendendo um palito de fósforo em cima de um barril de gasolina. Então aí a coisa acabou pegando mais fogo. Também, por esse áudio, dá a entender também que existe um certo problema entre a Paula e a Amanda Ramalho, a Paula que é a produtora. Aliás, uma coisa que me chama a atenção é a Paula, que é a produtora do programa, ter espaço aí na bancada para poder fazer perguntas. Eu sei que da época, né, eu ouço rádio há quase 50 anos, e eu sei que produtor é produtor e quem fala. Então eu acho meio estranho. É estranho. Mas tudo bem, é uma coisa, é um esquema lá do Pânico, eu respeito isso. E aí também, outro problema também foi vocês devem ter prestado atenção, foi uma tal frase que a Amanda teria falado, e eu já vou antecipar que ela não falou, de que assim que o Biel mudou para os Estados Unidos, a Amanda teria falado, mas não falou que ela queria que ele morresse. Eu não sei com que intuito o Biel jogou essa informação no ar, não sei se foi por desconhecimento, por distração, ou por algum outro motivo aí que a gente não sabe o que é. Rodney, mas o fato é que ela não falou isso, isso depois ficou provado. Diga. Se você me permite, mais grave foi a tal de Paulinha, sabendo que a outra faz um tratamento para depressão, dizer vá se tratar, desculpe. Isso é o suprassumo da calhordice, é o suprassumo da baixaria, da falta de respeito, da falta de humanidade. É isso aí, justamente nesse ponto que eu queria tocar. Vocês perceberam também pelo áudio que aí a Amanda perde totalmente o controle, é aí que ela pede desesperadamente pro Emílio ir pro intervalo, ou fechar o microfone, fazer qualquer coisa, porque ela realmente foi na canela. Sabe aquelas coisas, aquele tipo de agressão que você vai direto na canela? Então foi o que aconteceu. A Paula Krausch pegou realmente um ponto fraco da Amanda. A gente sabe que a Amanda tem esses problemas. Inclusive ela tem um podcast muito legal chamado Esquizofrenias. Só procurar aí nos agregadores de podcasts, onde a Amanda, traz convidados para falar sobre esse tipo de situação do ponto de vista dos pacientes. Então é um trabalho bem legal. E eu queria dizer o seguinte, nesse ponto eu sou Tim Amanda. Eu acho que a Amanda está certa, eu acho que ela ela foi realmente vítima aí de uma situação totalmente injusta. Aquela frase que o Biel não existe, não se confirmou, não era verdade aquilo que ela teria dito. Inclusive o vídeo apareceu e ela dizendo assim, eu quero que ele vá longe, que ele vá para longe daqui, o que é bem diferente de dizer que queria que uma pessoa morresse. Aí nós tivemos os desdobramentos, né? Aí na própria terça-feira, a Amanda Ramalho publicou no seu Twitter que estava deixando o programa Pânico, que ela teria pedido demissão da equipe de participantes lá da atração, que vai ao ar todos de segunda a sexta ao meio-dia pela Jovem Pan FM. Aí muita gente ficou triste, os haters ficaram bastante alegres, né? Uma coisa que me chama a atenção é que a Amanda tem muitos haters, não apenas pelo estilo dela, ela faz as perguntas mais provocativas, etc., mas talvez pela forma como ela se posicionou nos últimos anos, né? Ela deu uma guinada aí a um ponto de vista mais, mais à esquerda, né? Vamos colocar dessa forma, tá? Mais à esquerda, então eu acho que isso acaba atraindo muita gente acaba atraindo a atenção e o ódio de muita gente. Se ela se colocou um pouco mais à esquerda, está explicado o porquê de tudo isso, porque a Jovem Pan está à direita da direita e ao lado do Bolsonaro o tempo todo e todo o tempo. Então está explicado o porquê de toda essa baixaria. Foi alguma coisa realmente armada, e você mesmo coloca aqui, né, que embora tenha pedido Zurita e tudo mais, ela já disse que não volta. Então, aí ontem nós tivemos aí o site do Daniel Castro, aliás, grande abraço a ele, faz um excelente trabalho, o site do Notícias da TV, publicou que o Emílio Zurita, então, não aceitou a demissão da Amanda Ramalho. Ele quer que ela tire uma licença médica e ela volta a partir do momento em que ela, entre aspas, se sentisse em condições de voltar ao programa.
até para deixar passar um pouco essa poeira de toda essa confusão. Só que depois, na própria quinta-feira, mais conhecido como ontem, para quem está ouvindo ao vivo, ela publicou nas redes sociais dizendo que ela não volta, que ela disse que já deu o que tinha que dar, que a ideia a ideia inicial dela era deixar o Pânico já no ano que vem, mas todo esse incidente com o Biel antecipou todas as coisas. E ela está justamente pedindo nessa mensagem que parem de falar do problema dela. Para que parem, especialmente essa produtora do Pânico, que a gente sabe quem é, né? Não precisa pensar muito para saber de quem que ela está falando. É a tal Paulinha. Então, e é isso, até porque ela tem dado, depois desse incidente, a Paulinha tem dado muitas entrevistas a portais, a sites de entretenimento falando desse caso, e isso tem desgostado muito a Amanda. Então a gente já percebe que já tinha uma tensão no ar entre as duas. Já tinha animosidade. E toda essa questão aí com o Biel acabou fazendo com que a pólvora explodisse. E nesse caso, eu vou me posicionar, João. Se você tiver uma outra posição, tranquilo. Não, lógico. Eu sou Tim Amanda nesse caso, eu estou do lado da Amanda Ramalho nessa situação. Eu estou ao lado dela, me perfilo ao seu lado e digo o seguinte para você. Novamente volto a dizer, a busca pela audiência é uma coisa criminosa e faltou autoridade ao Zurita. Apesar de que ele também gosta de pôr fogo em busca, como disse a Amanda, da audiência, e eu concordo com ela em gênero, número e grau. E o que aconteceu é que o Zurita não teve nenhuma autoridade para parar com a anarquia quando a tal Paulinha começou a ter ataque de primadona de opereta. Pois é, e justamente nem é essa a posição dela. Se eu fosse o Emílio, já tinha cortado tudo, soltado uma vinheta, mandado cortar a transmissão da TV e botado panos quentes. Uma outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte, o Biel deixou a entrevista, né? Aí ele tentou sair do estúdio, tinha um segurança lá. João, tentando impedi-lo. Pra que aquilo? Tem segurança aí no estúdio da Showtime? Não, tem o Fufunha. Bom, mas... Não, pra quê? Eu não entendi. De repente o segurança é pra impedir a entrada de bicões, né? Às vezes pode ter muito bicão querendo entrar. Mas aquele assim, cara um cara de sair, eu acho isso meio estranho. Eu acho que o camarada era um armário, e não era eram dois. Porque o outro chegou depois. Quer dizer, se você precisa de segurança dentro do estúdio... o negócio é meio complicado, né? Muito complicado. É meio complicado, não dá para entender. Aliás, João, rapidamente, eu sei que a gente está sem tempo, mas... Não, nós estamos com muito tempo. Uma coisa, né? Você tocou a Vanusa e eu estava lembrando o seguinte, né? Como é que a divulgação daquele vídeo, né, em que ela acaba errando toda a letra do hino nacional, fez mal para ela, né? Que a última notícia que a gente tem é que a Vanusa está internada, né? Sim. Se tratando, porque realmente foi muito pesada para ela a divulgação desse vídeo e a chacota das pessoas. Rodney, eu quero dizer o seguinte a você, eu nunca escondi de ninguém, todos que ouvem o programa e me conhecem sabem que eu tenho um problema de depressão, tanto que eu tenho que tomar Effexor 150, que é para fazer o mínimo de serotonina para que eu possa ter alguma qualidade de vida. Mas só quem tem depressão que sabe o que é depressão. Aqueles que não têm, não deviam nem se atrever a tentar falar ou a tentar explicar. Porque quem tem depressão, também às vezes você tem a síndrome do pânico. E um dia eu perguntando ao meu psiquiatra o seguinte, eu falei, qual é o gatilho que detona isso? A resposta dele foi a seguinte, o dia que você descobrir, me avisa que nós vamos escrever um livro e vamos ganhar milhões. Porque ninguém sabe, é a falta de serotonina no cérebro. E outro detalhe que as pessoas não sabem, quando você toma o Effexor, você não pode tomar o genérico, porque o genérico abre no estômago, e a serotonina é feita no intestino. Então o Effexor, que custa hoje, com desconto de laboratório, R$600 a caixa, com desconto de 50%, ele abre no intestino e você faz o mínimo de serotonina, o mínimo do mínimo indispensável, porque o meu cérebro e daqueles que têm depressão só faz a adrenalina. E a adrenalina serve para duas coisas, para você correr ou para você brigar. Então foi uma calhordice dessa tal de Paulinha. Exato, é isso aí. Então, repetindo aqui, nós somos Tim Amanda até o final. Exatamente. É nós. Pode falar. É nós na fita com a Amandinha. É isso aí. Eu vou seguir aqui com o noticiário. Vamos lá. Eu vou falar da 9 de julho. Então, no Rádio Paulistano. A Rádio 9 de julho comemora 19 anos. Nunca mais tinha ouvido falar dela. Como assim, João? Não, a Rádio 9 de julho,
há 19 anos, que ela voltou, é nova ainda, porque ela tinha sido caçada, tirada do ar, tinha tirado do ar, de Diaba 4, mas eu não ouço mais falar. Você talvez seja o único que fale da 9 de julho. Então eu vou falar aqui, hoje ela não tem expressividade no meio, vamos. É que assim, né, a Rádio 9 de Julho é uma rádio ligada à Igreja Católica, então ela faz uma programação direcionada ao público que professa essa religião. Claro, eventualmente só tem alguns programas, vamos dizer, seculares. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o Altieres Barbiero apresenta a Volta do Sucesso todos os dias a partir do 12:30. Tem o Adriano Barbiero lá apresentando um programa de prestação de serviços, jornalístico, que é o Bom Dia. Então, talvez por isso, né, ela tem muito pouca programação secular, talvez por isso que ela é ouvida por um círculo restrito. 1.600 kHz. 1.600 kHz. Então, então ela é uma emissora controlada pela Arquidiocese de São Paulo e ela completou 19 anos de sua reabertura na última terça-feira, após um período de 26 anos lacrada pelo regime militar. Ela voltou a operar de forma experimental no dia 19 de março de 1999, passando a operar em definitivo a partir do dia 23 de outubro do mesmo ano. E desde julho, agora o último, ela passa por uma fase de remodelação da grade de programação. E vou abrir aspas aqui, foram feitas algumas mudanças, algumas alterações diretas na programação, outras estão sendo realizadas e outras ainda vão começar a ser feitas, porque a intenção é conquistar novos ouvintes, quem sabe aí entre eles o João Alckmin, sem perder aquilo que nós temos. Hoje, a rádio tem bons índices de audiência, essas são declarações, claro, tirando a parte do João Alckmin que eu falei, essas foram declarações do Dom Devair Araújo da Fonseca, mas o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo está pensando justamente em ouvintes como o João Alckmin, que não pararam para ouvir a Rádio 9 de Julho. E é uma coisa que me chamou a atenção da fala dele é isso aqui. É claro que aqui a gente se depara com algumas limitações. As pessoas que ouvem rádio na frequência AM são de um grupo talvez reduzido, mas é exatamente por isso que a rádio tem ampliado a sua participação nas redes sociais, porque assim alcança mais pessoas. Então, tá aí outro motivo também pelo qual a 9 de julho talvez não tenha tanta expressividade que ela teve outrora, né, pelo fato dela estar ainda presa ao AM. Eu não disse ela é migrante pro FM, mas de qualquer forma eu creio que se ela for migrante pro FM e a partir do momento em que esse processo for definitivo, for feito, eu acho que ela ganhará aí um alcance maior. A emissora entrou no ar em caráter experimental no ano de 53 para as celebrações do 4º centenário de São Paulo e as transmissões oficiais começaram em 1956. Ela operava em 540 kHz e ela esteve no ar até 1973, quando seus transmissores foram lacrados por decreto do presidente Emílio Garrastazu Médici, e com o processo de redemocratização do Brasil, em 1985, começou a tentativa de restabelecer a Rádio 9 de Julho. Então o Ministério das Comunicações só poderia oferecer um sinal de AM 880 no município de São Paulo, só que isso foi recusado pela Arquidiocese. Em 1990 houve a ampliação da faixa de ondas médias para 1.600 e 1.700 kHz. Então, em 1993, o bispo Mauro Morelli pediu ao então presidente da República, Itamar Franco, a devolução da Rádio 9 de Julho. E no dia 31 de maio de 95, o então deputado Hélio Bicudo entrou com o processo no Ministério das Comunicações, reabrindo a ação de 85, do ano de 1985. E no dia 9 de julho de 1995, em uma cerimônia que contou com a presença do Mário Covas, que era governador de São Paulo, e do Sérgio Mota, ministro das Comunicações, e o presidente da República, o FHC, essa cerimônia marcou o anulamento do decreto de 1973 e autorizando novamente a operação na frequência 1600 à Fundação Metropolitana Paulista. E no ano seguinte começava o novo projeto da Rádio 9 de Julho e ela entrou no ar no dia 19 de março de 99 em caráter experimental e a emissora foi reinaugurada em definitivo no dia 23 de outubro de 99. Tá? Então as informações da Rádio 9 de Julho, o ano que vem completará 20 anos, eu imagino que com grande festa aí, promovida pela Arquidiocese de São Paulo. Uma longa história. E a outra notícia que eu tenho aqui, Grupo RBS devolve concessão da Rádio Rural. Essa informação aqui é importante. Após ficar cerca de 2 semanas fora do ar, a Rádio Rural AM 1120 de Porto Alegre teve o seu fim decretado pelo Grupo RBS.
De acordo com as informações do Coletiva.net, a concessão da emissora será devolvida ao governo federal, assim como ocorreu com as rádios AM do Sistema Globo de Rádio. A informação da entrega do canal da emissora ao governo federal foi publicada pelo Coletiva, como nós já dissemos. Segundo o grupo, não havia sentido estratégico na migração do canal. Tem um erro aqui do pessoal do rádio. As concessões elas não foram devolvidas totalmente. O que aconteceu foi que o Grupo Globo ela desativou o parque técnico. Se ela desativasse essas emissoras, muitas dessas emissoras aí do Grupo Globo são migrantes para o FM, mas aí é uma outra história. Voltando aqui ao caso da Rádio Rural. Segundo o Grupo RBS, não havia sentido estratégico na migração do canal para o DAIO FM. Ela foi fundada em 1999, quando operava junto com o Canal Rural, que na época fazia parte da organização de mídia. Em 2013, após a venda da TV, a rádio deixou de ter locutores que foram absorvidos por outros veículos da emissora. E ela passou a tocar apenas músicas rodando em piloto automático. E de acordo com o grupo, a programação da emissora foi redistribuída para as FMs do grupo RBS. Então tá aí, né? Então, pelo menos, a RBS teve esse bom senso, né? Ela tem uma dezena de emissoras no estado do Rio Grande do Sul, né? Então mais uma, eles não iam saber o que fazer. Então, nesse caso, eles resolveram devolver a concessão ao governo federal, e resta saber agora o que os órgãos competentes farão, se eles vão organizar uma nova licitação ou se vão extinguir essa concessão. Então é uma coisa aí que a gente vai ter que aguardar, meu caro João Alckmin. Rodney, eu ouvi agora uma ouvinte, a Priscila, muito fina, muito elegante, muito gentil, dizendo o seguinte: olha, eu estava vendo o que vocês disseram, eu só acho que quem disse foi eu, inclusive, que eu entendia o porquê da Jovem Pan ter feito isso, porque a Amanda tem um viés de direita e ela não concorda, e diz que era ouvinte do Pânico e que o Pânico sempre aceitou, inclusive estimulava a Amanda a fazer esse tipo contestador, esse tipo de contestação, que hoje ela não ouve mais o Pânico, porque não tem mais interesse em ouvir o Pânico, mas que ela discorda só quando eu disse que isso tem um viés político. E eu disse para ela o seguinte, que eu continuo achando que há um viés político atrás de tudo isso. Se ela tem um viés de esquerda, existe o viés político, porque a Jovem Pan se transformou na emissora oficial do Bolsonaro, assim como a Rede Record é a TV oficial do Bolsonaro. Inclusive a Rádio Guaíba é a TV oficial do Bolsonaro. Nós aqui não somos pró-Bolsonaro e contra Haddad, nem pró-Haddad e contra Bolsonaro. Nem uma coisa nem outra. Porque para quem ganhar ou perder não nos faz a mínima diferença, porque nós não temos verbas municipais, estaduais, federais, essa rádio não tem nada a ver com nenhum político, nós não dependemos de nenhum político. Então essa é a nossa opinião. E depois tem um outro detalhe aqui na rádio que eu disse para ela: aqui normalmente ninguém concorda com ninguém, nem entre nós. Nem entre nós a gente concorda. De vez em quando dá uns pau, de vez em quando dá uns pau feio, porque nem entre nós a gente concorda aqui. Mas vamos lá. Grupo RBS devolve a concessão? Isso, João, devolveu a concessão. Como devolveu? A Rádio Rural, a M1120 de Porto Alegre. Era a M? Teve o seu fim decretado, mas tudo bem, eu falo novamente, não tem problema. Para a audiência rotativa aqui da Showtime, que inclusive é a audiência rotativa do estúdio, mas é isso, o Grupo RBS acabou devolvendo uma concessão de uma rádio AM que ela tinha aqui. Ela resolveu não fazer essa migração para o FM, não participar do processo de migração. Estranho. E é o que eu estava falando anteriormente. Desculpe, eu não tinha ouvido. Você já falou, tudo bem, desculpe. Não, mas aí que tá, só para você, se você quiser analisar. Não. Nós vamos falar sobre samba agora. Vamos falar, dá tempo ainda? Dá, nós vamos até terminar a pauta. Não. A gente vai dar um post aqui aí. Não, nós vamos terminar a pauta. Aqui não tem essa de deixar para depois. Aqui e você é escravo. Porque o regime aqui é absolutamente democrático, escravocrata. Trabalha sábado, domingo, feriado. Se sexta-feira for feriado, o Rogério trabalha, o Rodney trabalha, do mesmo jeito. Aqui não tem conversa. Tem uma pergunta pro Rodney depois, hein? Qual é? É o nosso Vinícius, viu, Rodney? O Vinícius Barbosa Vieira, nosso ouvinte lá do sul do país, né?
Grande Vinícius, um abraço a ele. Ele está te perguntando, Rodney, se ainda continuam as 2 metropolitanas no ar. Olha, assim, oficialmente eu ainda não temos nada, mas o Vinícius mesmo já viu, ele até já me chamou a atenção para isso, de que Jair Sanzoni publicou um vídeo agora, no dia de ontem, com o rádio sintonizado e aparentemente apenas com um sinal da metropolitana no ar. Isso pode ser um indicativo de que a outra metropolitana já não está mais no ar devido a alguma ação aí da justiça. Então, mas qual que está no ar? A do Sanzoni ou de Amiraçaba? A do Sanzoni? A do Sanzoni. Não, peraí, agora eu estou na dúvida. Aqui está no ar. Acabei de sacanear o Rodney Brocanelli. Aqui está no ar, essa que fica no ar aí já tem bastante tempo. Eu não sei se é do... Eu também não sei. Mas de qualquer forma, a rádio que é do Jair Sanzoni. Ah, tá. A original ou a genérica? É a original, vamos lá, vamos lá pro samba. Original, essa que opera nos 98,1 aí há trocentos anos. Legal, vamos pro samba agora? Vamos pro samba então, vamos sambar. Um dos programas mais tradicionais do rádio carioca vai mudar de estação, o Samba Social Clube, que faz parte da grade da Sul América Paradiso, 95,7 do Rio de Janeiro, agora será veiculado pela Super Rádio. Como é que eles vão fazer para encaixar o programa? Porque lá o horário, lá grade de programação, problema lá. Não, eu quero saber se a Tupi vai pagar direitinho. Eu acho que a produção é independente. Mas tá. Então elas pagam para a Tupi. A estreia está prevista para dezembro e, segundo o vice-presidente de negócios da emissora Tufi Habib, o programa, que é apresentado pelo Carlinhos de Jesus, vai ajudar a Super Rádio Tupi a ampliar a sua participação em eventos da cidade do Rio de Janeiro. Em dezembro, por exemplo, a rádio já confirmou que levará um show de sambistas para a abertura oficial do verão, que há 6 anos acontece no Parque Madureira, tudo isso lá no Rio de Janeiro. A emissora se programa agora para estar presente também em camarotes do Carnaval Carioca, e o Samba Social Clube passou a integrar a grade da Sul América Paradiso no dia 18 de fevereiro do ano passado, após a extinção da MPB-FM. Desde então, o programa vem sendo veiculado aos sábados e domingos, e segundo os nossos amigos do Tudo Rádio, o programa conta com grande audiência. Audiência da FM em Campinas. Já que você falou em audiência, vamos lá. Então é o seguinte, também informações do Tudo Rádio. As 2 primeiras colocadas avançaram no índice de audiência em Campinas, mantendo a disputa pelo topo do ranking restrita a elas. E o detalhe para o qual ele chama a atenção, esses avanços auxiliam na melhora da média de ouvintes por minuto do meio FM, em comparação com a pesquisa passada em medições realizada pelo Cantar Ibope Mídia, que, aliás, só um parênteses, não tem nada a ver com esse Ibope, apesar do nome, não tem nada a ver com o Ibope que faz as pesquisas presidenciais. As 2 já fizeram parte da mesma empresa, mas só que houve esse desmembramento e a pesquisa de mídia agora é controlada pela Cantar. Tá. Bom, então vamos lá. A disputa pela liderança geral do FM Campineiro segue polarizada entre a Band FM, 106,7, que é definida aqui como popular / hits, e a Educadora FM, que é definida como jovem / pop. Emissoras, aí está o detalhe, controlada pelo Grupo Bandeirante de Comunicação, tal como aconteceu aqui em São Paulo há algum tempo, onde nós tivemos a Band Nativa disputando as primeiras colocações. A primeira, que é a Band FM, apresentou um forte avanço na sua média de audiência na comparação com a pesquisa anterior, e ela está isolada no topo do ranking. E, por sua vez, a Educadora FM confirma a tendência de alta que já era observada pelos seus números, cravando hoje uma das suas melhores marcas na medição na medição campineira. E completa o top 3 a CBN FM, que é a emissora All News, que já ocupava a 3ª colocação geral nas pesquisas anteriores. Assim, salvo engano, acho que essa aqui é a melhor marca nacional da CBN, está na 3ª colocação aí no ranking da audiência. A movimentação do meio FM fez com que a nova 103,7 reassumisse a liderança no formato adulto contemporâneo em Campinas, pulando assim para a 4ª colocação. E a rádio tem travado uma intensa disputa com a Antena 1, por essa condição, concorrência que segue alta na atual pesquisa. E, segundo Tudo Rádio, as 2 FM seguem bem próximas. E já a Nativa FM, 89,3, apresentou mais uma variação positiva em seu índice de audiência e diminuiu a distância que a separa da Rádio Laser, que é uma rádio de orientação popular sertaneja. E no meio dessas 2 FMs temos a Cidade
FM 92,5, também emissora que variou de forma positiva na pesquisa, mantendo uma tendência de alta em seus números. Só um detalhe rápido, essa nova FM, ela é do grupo dos herdeiros do Orestes Quercia, só que ela não tem nada a ver com a Nova Brasil, ela é uma emissora totalmente independente, ela é uma emissora que, além de música brasileira, ela toca música internacional. Novamente, Jovem Pan. Vamos falar agora de logotipos. Eu sei que é difícil falar de logotipos aqui no rádio, mas a gente vai tentar mesmo assim. A rede liderada pela Jovem Pan 100,9 é nomeada institucionalmente como Fun e Music, alegria e música, né? Às vezes tem confusão, mas em geral é alegria e música. Passou por mais um ajuste em seu novo logotipo. A nova identidade visual de todo o grupo Jovem Pan foi apresentada durante a Work Week, convenção da rede realizada em maio do ano passado. A arte passou por ajustes para poder atuar na forma multiplataforma, com foco na aplicação em vídeo. E com elementos em vermelho e branco, o logotipo já foi padronizado por toda a rede Jovem Pan. E entre setembro e início dessa semana, as afiliadas foram incorporando a nova arte, que conta com formatos de alto relevo ou aplicação simples, sempre nas cores brancas ou vermelhas, variando conforme o fundo, que também pode ser branco ou vermelho. Ou seja, a Jovem Pan voltou a adotar o vermelho, está voltando a adotar o vermelho, uma vez, e vocês devem lembrar que no começo do ano, a partir da campanha Partiu para Cima, ela resolveu adotar o verde e amarelo, mas o J e o P, né, as marcas continuam tradicionais, eles só fizeram os ajustes aí da forma das cores. E também quem muda de logotipo é a Tri FM. Trilegal. Mas só que essa é uma emissora que é sediada em Santos, né, a antiga Tribuna FM. Ela está com uma nova identidade visual. Antes era o Tri FM estava sob um fundo quadrado, agora é um fundo mais arredondado. Após atualizar elementos gráficos de seu antigo logotipo, ela resolveu reformular por completo a marca Tri FM, e ela foi conhecida pela audiência na primeira quinzena de outubro através das suas publicações nas redes sociais. E ela também já atualizou as principais ferramentas digitais, como o portal da FM, que já conta com a nova identidade visual, e ele foi conhecido a partir do dia, o novo logotipo foi conhecido a partir do dia 11 passado, que serve de base para a identidade visual adotada em promoções e outras campanhas da Tri FM, e essa mudança ocorreu logo após a emissora completar 37 anos de transmissões na Baixada Santista, meu caro João Alckmin. Olha, e Priscila, eu quero dizer para você aqui o seguinte, a revista Piauí, que é uma revista que eu reputo como séria, publicou há algum tempo atrás uma matéria em que cada repórter da Jovem Pan, o Rodney deve se lembrar, recebia R$10 mil por cada matéria, por cada qualquer informação enviada pela prefeitura, quando o Kassab era o prefeito, para transformar isso em noticiário jornalístico. E a Jovem Pan recebia uma fortuna também para permitir que isso acontecesse. Então nada do que aconteça depois que o seu Tuta se afastou me deixa preocupado. A Jovem Pan já teve lá o Reinaldo Azevedo, que hoje pode ser considerado um moderado, e também a Joyce Haussmann. Então, eu continuo com a minha posição. Há um viés político também em tudo isso. A realidade é essa. E depois... Aliás, quem diria que hoje a gente iria apontar Reinaldo Azevedo como um comentarista moderado, né? Quem diria? É impressionante, Rodney, mas o Reinaldo Azevedo, eu tenho visto algumas coisas dele, continuo não gostando dele, acho um crápula. A opinião é minha, não é de Rodney Brocanelli, nem do site Rádio Amantes no Ar, é da rádio aqui, e minha. Eu não vou dizer que é minha pessoal, porque isso é de uma estupidez que não tem tamanho. A minha opinião pessoal, coisa de idiota. Se a opinião é minha, só pode ser pessoal. Hoje, ele está perto do que eu estou vendo por aí, um moderado. Perto do que eu estou vendo, ele está moderado. Talvez o medo tenha se aproximado dele, né? Que talvez eu acho que saia um pouco do controle, né? Eu acho que ele não esperava que houvesse essa reviravolta aí dos últimos tempos, né? Em que a direita chucra, como ele gosta de nomear, né? Tivesse ganhado tanto protagonismo na política nacional como agora. Mas antes ele falava da esquerda isso, esquerda aquilo, ele mudou muito rapidamente de posicionamento. Agora, nós aqui não temos posicionamento nenhum, esquerda, direita, para mim, desde que caiu o Muro de Berlim, não existe mais. Existem os normais e os anormais.
por aí tudo bem. Agora, para mim não importa quem ganha a eleição, para o Rodney não importa quem ganha a eleição, porque nenhum de nós recebe absolutamente nada do poder público, sequer de empresas paraestatais ou empresas do governo. Não recebemos absolutamente nada. E não por falta de oferecimento, mas porque eu não aceito mesmo e ponto final. E outra coisa, para ter independência, né, João? Você tem que ter independência editorial, porque lógico. Senão é que acontece como na Rádio Guaíba, né? Eu dou entrevista, mas só falo com o Rogério Alcântara, aí porque o João Alckmin não fala. Aí não dá então certo. Não dá, não tem cabimento. Aí eu deixo os três aqui como palhaços e ainda deixo um outro recém-chegado, que foi o Voltaire, não sei o nome dele. Voltaire Porto. Voltaire, repetindo, foi o apresentador lá, o Rogério Mendes, que jogou uma batata quente. Não, foi deselegante quando você pega o mais jovem de todos, o que está há pouco tempo, e que inclusive disse e deixou claro isso aí, eu preciso trabalhar, né? Pois é. Sabe, pelo menos ele cometeu um ato falho, mas foi autêntico, eu preciso trabalhar, então eu não vou dizer que sou contra, desculpe. Eu entendo o posicionamento dele, eu não entendo o posicionamento do diretor e do âncora do programa que aceitou isso. É a busca pela audiência como do Emílio Zurita, que nessa maldita busca pela audiência pelo Ibope, sacrifica pessoas, sacrifica reputações, sacrifica estado mental, sacrifica tudo. Eu acho que isso é uma coisa vergonhosa. Detalhe, só uma coisa, outras pessoas já deixaram a atração. O Bola, o Carioca aceitou um convite da Globo. Não, tem algumas paniquetes aqui, tem paniquetes dando entrevista dizendo que também tiveram o mesmo problema porque eram humilhadas, porque eram constrangidas na televisão, e uma delas disse, olha, eu fui convidado para um tal de Largados e Pelados que eles fizeram, eu fiz o primeiro programa e foi embora, porque eles tratavam as paniquetes como lixo, e tinha um diretor lá que inclusive assediava, e uma diretora que era completamente louca. Isso é a paniquete dizendo isso. Então não dá para levar em conta. É por isso que acabou na televisão e está caminhando para extinção no rádio também. Eu estava falando com o João aqui, Rodney, opinião minha. Eu acho que é uma fórmula que já se esgotou, né? Eu também acho. Sabe? Teve o auge, a época era bacana, novidade. Mas já se esgotou na televisão e no rádio também. Hoje é uma baixaria que é impossível você assistir. Mais alguma coisa, meu querido Rodney? Vale dizer que o Pânico está no ar desde 1993 na Rádio Jovem Pan, e aí foi para a televisão, saiu da televisão, continuou no rádio. E é isso, ao final dessa explosiva edição de notícias, eu quero convidar a todos que acessem radioamantes.wordpress.com, lá tem todas durante a semana eu vou alimentando o blog com todas as notícias e também as edições anteriores do Rádio Amantes no Ar. E aí na próxima sexta-feira estaremos de volta aqui com o Rádio Amantes no Ar, fazendo comentários, análises, informações, uma bagunça também no rádio, a gente brinca muito aqui, mas sempre falando do meio rádio. E Rodney Borocanelli lhes diz... Bom dia. Tchau, Rodney, um abraço, tchau. Tchau.